Bem-vindos mais uma vez, é um prazer ter você aqui comigo. Se você ainda não me conhece, meu nome é Gisele Meira e minha obstinação é crescer e contribuir com o seu crescimento emocional, profissional, sentimental. E para isso você precisa de autoconhecimento e inteligência emocional. Acha que não? Precisa sim. E eu quero te mostrar em mais um vídeo da série Poder da Mente, que desmistificando o que acontece dentro da nossa cabeça, nos conhecendo e sabendo lidar com as nossas emoções, a gente vai sim se ver no topo. No vídeo de hoje eu tenho um assunto para tratar com você e eu quero começar com uma historinha bem rapidinha para falar sobre esse tema que eu tenho certeza que não impacta na sua vida se você não perceber. Como eu falo, né? Identificar o problema já é 50% da solução do problema. Mas se você perceber, identificar e tomar uma atitude, vai fazer toda a diferença para o seu sucesso. A nossa história começa com um camarada que estava junto com o mentor dele e virou e falou assim: Chefe, a gente já tá indo. Aí ele estava ocupado lá no monte e falou assim: Não, pode ir, eu encontro vocês no caminho. Ele se entrou lá e falou: como assim no caminho? A gente tá indo pegar um barco, vai estar no meio da água, enfim, vamos, vida que segue. E esses camaradas pegaram o barco, quando tava no meio do mar, começou uma tempestade, o mar tava extremamente turbulento. E eles em pânico ali, o que eles iam fazer? De repente, eles avistam alguém vindo lá do fundo, andando no meio das águas. Fala assim: Quem é? É o fantasma. eles entram em pânico, e daí um camarada chamado Pedro grita assim, Jesus, é você, Jesus? e Pedro fala: sim, sou eu. E ele, sei lá, dando um cagaço, né, morrendo de medo, vira e fala, Não, se é você mesmo, me permita que eu vá até você. e Jesus fala com ele. Então vem, Pedro, pode vir, ande até mim. Então, Pedro pisa na água e quando começa a andar, ele afunda. Jesus vai lá, pega Pedro de volta, leva ele para dentro do barco. Mas Jesus não era uma pessoa que era muito tranquila, pelo que a gente conta nessa passagem. Jesus dá uma bronca, fica indignado e fala com Pedro assim: homem de pouca fé. E eu quero falar com você, por que você duvidou que você afundaria? E eu te pergunto, qual o medo que você tem hoje que te paralisa? Qual o medo que te faz duvidar que aquilo ali vai dar certo? Qual o medo que não te permite abandonar esse emprego que está drenando a sua energia? Qual o medo exato que você tem de não largar esse relacionamento tóxico que está te acabando com a sua vida, com a sua saúde, com a sua profissão, está acabando com você? Qual o medo que você não tem de abrir o seu negócio? O que está te paralisando de ter sua vida extraordinária? Não sei. Esse é o assunto que nós vamos falar hoje, o medo do medo que paralisa. E tem um estudo na Faculdade da Pensilvânia que mostra que quase 100% dos medos, e eles estudaram várias pessoas com ansiedade crônica e mostraram que essas pessoas que têm ansiedade crônica, os medos dela em quase 100% não se concretizam. O medo, pessoal, ele é um estado de alerta, né? Que assim, ele é extremamente para sobrevivência humana. É o medo que não te deixa chegar numa beirada de um prédio, é o medo que não te deixa pular sem um paraquedas, é o medo que não te deixa morrer. Esse medo é o medo que te protege. Então nós vamos falar aqui desses dois tipos de medo: o medo protetivo e o medo que te bloqueia, que te trava, tá? Então, quando nós, seres humanos, que somos os únicos seres pensantes, usamos a nossa criatividade, a nossa imaginação para imaginar o futuro, algumas pessoas imaginam milhões de cenas catastróficas. Nossa mente, eu sempre falo, principalmente aqui no Poder da Mente, nós somos produtores de filmes de terror, todos nós. O tempo inteiro a gente está carregando o pior dentro da nossa mente. De fato, é para nos impedir, nos ajudar a sobreviver. Mas em outro momento, principalmente nesse estudo da Pensilvânia, eles mostraram que a ansiedade dos ansiosos crônicos são por problemas que nunca ou quase nunca vão se concretizar, porque nós temos medo de algo que nós não conhecemos. Então, um medo, ele gera um estímulo de defesa para o cérebro. E quando a gente sente medo, a gente prepara o nosso corpo para a fuga, não é assim? Some o sangue do seu rosto, você fica pálido, esse sangue todo é drenado para suas pernas e para os seus braços para te promover a fuga. Isso da nossa criação, dos nossos ancestrais, desde caçadores e coletores. O medo, ele gera essas emoções dentro de nós, essas emoções, essas reações químicas dentro de nós. Então, como nós somos os únicos que pensamos, a gente acaba imaginando o que pode acontecer, e esse excesso de imaginação e de criatividade provoca em nós uma ansiedade, e isso está nos matando. É verdade. O que eu quero dizer para você?
Você só enfrenta para enfrentar um medo, você precisa de ter coragem. Mas a coragem, ela não é a ausência de medo. A coragem é você fazer mesmo sentindo medo. E aí nós temos esses dois tipos de medo que eu falei com vocês agora há pouco, o medo protetivo e o medo bloqueador. Tá tudo bem o medo que te protege, mas o medo que te bloqueia, eu vou te entregar agora 3 passos para que você mapeie esses medos e desperte, destrave a sua vida extraordinária para a gente se ver no topo. O primeiro passo é o seu estado de consciência. O estado de consciência é você entender que você tem um medo e aceitar isso, tá? Por exemplo, uma pessoa que tem medo de falar em público, né? Vamos usar esse exemplo. A pessoa ela tem que entender que ela tem esse medo e aceitar esse medo. Tem muitas pessoas que têm medo do julgamento, medo da crítica, medo de fracassar, medo de ficar sozinho. São vários medos que nós temos, mas quando nós não trazemos esse medo para esse passo 1, que é o nosso estado de consciência, a gente não consegue perceber onde a nossa vida anda travada, tá certo? E aí eu te pergunto, qual o seu verdadeiro medo? Se pergunte. Se você identificar um verdadeiro medo, o que eu peço para você fazer é para especificar. Exemplo, se você fala comigo que o seu medo é falar em público, eu quero te falar o seguinte, seja mais específico. O seu medo não é de, ao falar em público, esquecer o que você deveria falar? Percebe o que é a especificação do medo? Ah, eu tenho medo de terminar esse relacionamento. Por quê? Porque você tem medo de ficar sozinho? Você tem medo da rejeição? Especifique, dê cor, concretude ao seu medo. Isso vai fazer com que você encare mais fortemente, porque é o passo 2 que eu quero falar com você. Quando você, às vezes, está atrás de um lugar escondido porque você ouviu um barulho e as suas reações, as suas emoções começaram e você vê uma sombra gigante. Dentro da sua cabeça, esse inimigo, esse mal, esse medo, ele pode ser gigante. Então, quando você concretiza ele, dá concretude para ele, especifica, põe no papel, pode ser que não seja tão grande assim. Então, eu te desafio a você descobrir qual é o medo que tem travado a sua vida extraordinária e colocar ele no papel, verbalizar, trazer para o seu estado de consciência. E no segundo passo, decidir, trouxe para o estado de consciência, eu quero que você decida enfrentar o seu medo. E como que você vai decidir enfrentar o seu medo? Acompanhe o meu raciocínio. Você tem uma lógica. O que vai acontecer com a sua vida? Analise a sua vida. O que vai ser dela se ela nunca enfrentar esse medo? Se você nunca largar esse relacionamento tóxico com medo de ficar sozinho, se você nunca abandonar esse emprego que não vai te dar futuro com medo de buscar algo melhor, se você nunca partir para empreender, né? E tem uma história que eu até gosto de contar, que quando eu comecei a gravar os meus vídeos no final de 2019 lá no Instagram, eu tinha medo, né? Medo de não saber o que falar, aquela autossabotagem de achar que eu não era tão capaz assim. Porém, nós só conseguimos ter solas dos pés mais fortes se nos permitirmos pisar em areia quente, em solo quente. É isso que vai fortalecer. O seu medo do fracasso com a sua inanição, com a sua omissão de ter que fazer algo, também não te leva a lugar nenhum. Então, decidir enfrentar o medo, você pode enfrentar o medo de ter essa vida sua do jeito que é, travada pro resto da vida e viver na mediocridade, ou enfrentar o medo de enfrentar o medo que você descobriu que você tem. E saber que o seu medo pode sim se tornar real. E esse é o passo 3. Qual que é o passo 3? Se prepare para o pior. Isso até é uma filosofia. Posso errar aqui quem é o filósofo, não vou falar, mas a filosofia é: espere o melhor, mas se prepare para o pior. Como que você vai lidar quando esse medo se concretizar? Qual a técnica que eu quero te dar? Quando você visualiza algo acontecendo e se prepara para aquilo, você se prepara. Então eu trouxe para o estado de consciência, número 1. O número 2, eu decidi enfrentar o medo. E número 3, agora eu estou preparado para enfrentar o medo e vou me preparar para o pior. Se o meu medo é de ser criticado, querido, você já está sendo criticado. Fazendo alguma coisa ou não, você já está sendo criticado. Então, se preparar para o pior é imaginar o que o seu medo se concretize e se preparar para reagir a ele da melhor maneira possível. Igual quando eu falei com você, quando eu comecei a gravar, sofri críticas, obviamente.
Tenho certeza que algumas pessoas não me criticaram publicamente, mas me criticaram nos bastidores. Às vezes a crítica vem de perto, vem de amigos próximos que falam Que isso? Virou blogueirinha? Tá se achando? né? E se eu tenho medo disso, o que eu tinha feito? Eu tinha sido impedida de destravar a minha vida, de fazer o meu propósito, que é de crescer e contribuir, e de ajudar várias pessoas. Uma vez uma menina virou pra mim e falou assim: eu só não suicidei porque eu acabei de ver esse vídeo seu. E pra mim isso valeu de todos os outros vídeos que eu já tinha feito. E mais do que eu nunca eu percebi que eu estava no caminho certo. E eu recebo feedbacks assim com muita frequência. Não pare, você tem me ajudado, tá certo? Então, o que nos mantém vivo é o medo. Mas esse medo que nós estamos falando é o medo protetivo. O medo limitador, ele precisa ser enfrentado. E ser enfrentado com coragem. Não é preciso você perder o medo. Todos nós temos medo de algo. Identifique o medo, traga ele para o estado da consciência, tá? Decida e prepare-se para enfrentar esse medo. Crie uma lista do que você precisa. Se eu largar o meu emprego hoje, coloque na lista, eu podia ter uns 3, 4 meses de salário salvo, 5 meses salvo, parcelas da minha casa paga em dia, meu aluguel com 2, 3 meses antecipado, para eu me preparar para empreender no meu negócio, para eu ter uma curva de aprendizado até dar certo. Isso vai fazer com que você sinta menos medo, mas ter coragem é enfrentar e fazer mesmo sentindo medo. E eu termino esse vídeo com vocês dessa forma bem #energiza, bem rapidinho. E se você já tá gostando aqui, já curte, já deixa o seu like, seu comentário. E se não tá inscrito, se inscreva no meu canal. Despeço com você com uma música do Jota Quest. Essa música do Jota Quest, que é a música que chama O Sol. E ele fala assim: ei dor, eu não te escuto mais. Já ouviu essa música? Escuta essa música agora, eu tenho certeza que vai fazer muito mais sentido para você. Abandone todos os seus medos, entenda que eles existem, encare-os de frente e decida ter a vida extraordinária que você programou, ou continue com medo e continue na mediocridade. Mas eu tenho certeza que se você me acompanhou até aqui, não é isso que você quer para você, não é mesmo? Afinal, a gente precisa de se ver no topo. Até mais!